Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Teatrando. No episódio de hoje, o nosso tema será No Palco da História. Temos um convidado muito especial, diretamente do século XVI, um dos maiores dramaturgos da nossa língua, Gil Vicente. Sim, ele mesmo, o pai do teatro português. Que grande honra estar aqui convosco. Nunca imaginei que, após tantos séculos, ainda haveria gente interessada nas minhas modestas peças. Modestas? Você fundou o teatro em Portugal. Mas antes de falarmos sobre isso, conte-nos, como que foi que tudo começou? Ah, minha amiga, tudo começou lá no início do século XVI. Certa noite, fui chamado para entreter a rainha Dona Maria, esposa de Dom Manuel I. Para isso, apresentei uma peça chamada Alto da Visitação e, sem querer, dei início a uma nova forma de teatro. E que sucesso foi esse, hein? A partir daí vieram outras obras e você passou a criar peças tanto para a corte quanto para o povo. Como era equilibrar essas duas audiências tão diferentes? Ora, era um desafio delicioso. Na corte, eu usava a sátira fina, brincava com os costumes da nobreza, mas sem ofender demais. Já para o povo, eu pegava mais pesado, mostrando os vícios dos poderosos e as mazelas da sociedade. Meu Alto da Barca do Inferno, por exemplo, não poupou ninguém. Falando nisso, Alto da Barca do Inferno é uma das suas obras mais conhecidas. Nela, você faz uma crítica feroz a várias figuras da sociedade da época. Como o público reagia a esse tipo de sátira? Ah, uns riam, outros ficavam ofendidos, mas eu sempre dizia, se a carapuça serviu, que a usem. Eu não inventava nada, apenas mostrava o que já existia. O clero, os nobres, os comerciantes e até os mais humildes. Na sociedade havia corrupção, e nada como um teatro bem feito para expô-la. Mas a igreja nunca tentou censurar suas peças? Oh sim, algumas obras passaram pela Inquisição portuguesa. Meu teatro misturava religião com crítica social, mas enquanto dramaturgo não tive problemas. Porém, anos depois, certos textos meus foram proibidos, mas enquanto pude, escrevi e encenei sem medo. E falando nisso, você imaginava que seu nome seria lembrado tantos séculos depois? De modo algum, eu apenas escrevia e encenava o que me parecia justo e necessário, mas fico deveras contente que minhas peças ainda sejam lidas e ensinadas. Porém, isso significa que, apesar do tempo, as mazelas humanas continuam as mesmas. Gil Vicente, é uma honra ter você aqui. A honra foi toda minha. E lembrem-se, o riso pode ser uma grande arma contra os males do mundo. Agradeço por essa conversa incrível. E com essa grande lição, agradecemos mais uma vez ao Gil Vicente pela sua participação em nosso episódio do Teatrando. Agora faremos um breve intervalo e já voltamos com mais um convidado muito especial. Até mais, pessoal! Você sabia? O Teatro Judas Iscariotes é um espaço de apresentações artísticas localizado na rua José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. O teatro já recebeu diversas apresentações como a peça Corra, do Instituto Arte e Vida, que explora a solidão, a depressão e a velocidade da vida moderna. A Mostra Temporal, que reuniu um elenco de mulheres que exploraram as diversas facetas do tempo. O espetáculo Fim, que conta a história de um casal que se perdeu nos labirintos do egoísmo e do orgulho. O Teatro Judas Iscariotes também já foi palco de outros eventos, como oficinas que unem o teatro e a fotografia. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. De acordo com os evangelhos canônicos, Judas traiu Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. Também em nossa cidade temos o Teatro José Serino Goulart, mais conhecido como Teatro Municipal, localizado na Avenida 7 de Setembro, bairro São José, em Franca SP. O teatro já recebeu vários famosos, como Tarcísio Meira, Osmar Prado, Eduardo Moscovis, Glória Mendes, Ana Lúcia Torre, Fernanda Montenegro, entre outros. É um espaço cultural e educacional para a nossa população, sempre aberto para visita. Estamos de volta e agora falaremos com uma presença ilustre, um dos maiores escritores de todos os tempos, um verdadeiro mestre das palavras, diretamente do século XVI, senhoras e senhores, William Shakespeare. Ah, que magnífico reception! O mundo é um palco, como eu mesmo disse uma vez, e today parece que sou eu quem está no centro das atenções. E com razão, sua obra atravessou séculos e continua sendo estudada, encenada e admirada no mundo todo.
Mas antes de falarmos sobre isso, como foi que você começou nessa vida de dramaturgo? No início, fui apenas um ator tentando ganhar life nos palcos, mas logo comecei a escrever minhas próprias peças. In the end, as palavras me deram mais reconhecimento do que qualquer papel que tenha interpretado. E que reconhecimento! Você escreveu tragédias, comédias e até peças históricas. Como era o processo de criação? A inspiração estava everywhere, desde histórias antigas e lendas até os dramas da corte inglesa e a literatura clássica. Pegava esses elementos e os moldava para emocionar o público. No Globe Theatre, cada peça precisava cativar tanto a nobreza quanto o povo simples. It was a delicious challenge. Falando em cativar, você criou personagens inesquecíveis. Hamlet, Macbeth, Ótelo, Romeu e Julieta. Como dava a vida a esses personagens tão profundos? A natureza humana é um oceano de paixões, fears e desejos. O que fiz foi explorar cada um desses aspectos nos meus personagens. Hamlet é a dúvida em sua forma mais pura. Macbeth é a ambição que devora a alma. Ótelo é consumido pelo ciúme. Esses feelings são atemporais. E suas comédias também são fascinantes. Sonho de uma noite de verão, muito barulho por nada. Como você equilibrava humor e crítica social? O riso pode ser tão revelador quanto a tragédia. Minhas comédias brincavam com identidades trocadas, enganos amorosos e situações absurdas, mas sempre refletiam as tolices da sociedade. No fundo, elas são um espelho onde todos podem ver suas próprias fraquezas e rir delas. Hoje, suas obras são traduzidas para inúmeros idiomas e encenadas no mundo todo. Você imaginava que teria esse impacto? Oh, never. Eu escrevia para os teatros de Londres, pensando no público da minha época. Mas acho que toquei em emoções universais. Love, power, traição, a busca pelo sentido of life. Tudo isso continua atual. Shakespeare, foi uma honra conversar com você. Muito obrigada por compartilhar suas histórias e ideias. O prazer foi todo meu. Como disse Próspero em A Tempestade, somos feitos da matéria que são feitos dreams. Então, que nunca deixemos de sonhar. Obrigado. E com essa bela despedida, encerramos mais um episódio de No Palco da História. Se gostaram, compartilhem e nos sigam para mais conversas com os mestres brilhantes do passado. Até a próxima!